Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a nossa aula número 5 e hoje a gente vai falar sobre sociedades. Tema super relevante. A gente vai entender como a sociedade pode te ajudar ou te atrapalhar a faturar 10 mil ou mais por mês no teu escritório. Então, fiquem aí comigo. Antes de começar, vou explicar rapidinho para quem ainda não sabe. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, eu tô aqui para entregar para vocês o melhor conteúdo que eu tenho relativo à gestão de escritórios, relativo a como você abrir o seu escritório e faturar 10 mil ou mais por mês de forma organizada, com gestão. Tô aqui, então, entregando para vocês todo o meu potencial. E essa live fica no meu Instagram. Depois de um tempo, a gente vai tirar elas do ar. Então, acompanhem, indiquem, passem para quem vocês acham que vai precisar dessa dica, porque o tema é super relevante e vai valer muito a pena. Deixa eu só... Vamos lá. Arrumei aqui para parar de entrar mensagem, porque tá uma coisa esse celular hoje. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, vamos lá. Sociedades, né? Como que a sociedade vai te ajudar ou te atrapalhar a faturar aqueles 10 mil ou mais, se Deus quiser muito mais, por mês no teu escritório? Então, primeira coisa, né, que a gente precisa entender. Quando a gente precisa de sócios? Então, como a gente já falou várias vezes aqui, eu falo, às vezes eu sou repetitiva, mas é porque tudo tem um caminho certo a ser seguido. Todo o escritório tem que começar lá no planejamento. Então, é difícil você conhecer escritórios que começaram com o planejamento estratégico. Mas é muito fácil você encontrar escritórios que deram errado ou que bateram a cara e precisaram ir atrás desse planejamento estratégico. Então, não cometa esse erro e comece o teu escritório com o planejamento estratégico. Lá no teu planejamento estratégico, como eu já falei algumas vezes, a gente vai ter missão, vai ter visão, vai ter valores, vai ter as tuas metas e os teus objetivos. E aí, a partir disso, você vai desenhar o teu caminho para como atingir essas metas e esses objetivos. E aí entra a sociedade. Você precisa entender se no teu planejamento estratégico, se nas tuas metas, nos teus objetivos, tem lá uma necessidade de você ter um sócio ou não, ou ter vários sócios, ou ter um sócio, tá? Então, tudo começa no planejamento estratégico, como a gente já falou algumas vezes. Beleza. Como é que você vai escolher esse sócio, né? Você olhou lá no teu planejamento estratégico, eu preciso de um sócio. Como é que você vai escolher esse sócio? Eu vou escolher porque ele é meu amigo, muito amigo, nossa, uma pessoa que eu adoro. Ou eu vou escolher porque, nossa, era o melhor aluno da minha sala da faculdade. Ou então porque, minha mãe, meu primo, meu tio... e tá ali precisando, eu acho que se eu puser ele junto, vou dar uma força. Ou o inverso disso, né? Eu tô precisando de uma força e acho que alguém vai me carregar nas costas. Nada disso funciona. Nenhuma dessas alternativas que eu falei vai funcionar para você. Então, para você entender quando você precisa de um sócio e por que você precisa de um sócio, isso tem que estar no teu planejamento estratégico. E lá no teu planejamento estratégico vai ter a razão desse sócio existir. Então vamos lá. Eu sou advogada trabalhista, ok? E eu quero muito que no meu escritório, quero muito atender no meu escritório a área de tributário. Só que eu não entendo nada de tributário. Eu vou me meter a fazer uma coisa que eu não sei? Não. Então, eu tenho possibilidades. Eu posso arranjar uma parceria. E aí, a parceria, ela tem diversas vertentes, né? Tanto indicação, quanto acompanhamento, né? Pessoas que atendem juntas, atendem separadas e tudo bem.
Ou eu posso ter um sócio da área tributária, porque eu não entendo de tributário. Então, se eu tiver um sócio da área tributária, pode ser que ele me ajude a atender nessa frente. Beleza. Mas é suficiente que esse sócio tenha uma especialidade que eu não tenho? Não, não é suficiente. Então, como eu falei nos posts essa semana, as habilidades dos sócios têm que ser complementares. Não adianta nada eu ter um sócio que tem uma especialidade diferente da minha, mas que não tem cliente ou que não tem traquejo, que não sabe lidar com os clientes. Porque pode ser que esse sócio que atende outra especialidade vá conversar com um cliente meu e afaste esse cliente do meu escritório. Então, eu falei já algumas vezes, e falei durante essa semana nos meus posts, você precisa, a sociedade ela tem que ser benéfica para todo mundo. Não adianta nada ela ser benéfica para esse meu sócio, porque ele vai receber um monte de cliente na mão, porque eu vou pegar todos os meus clientes da trabalhista e vou olhar. Você quer atendimento tributário? Tá aqui meu sócio. Você quer atendimento tributário? Tá aqui meu sócio. Você quer? Tá aqui meu sócio. E aí esse sócio acabar com a minha carteira na trabalhista. Então essa sociedade não vai ser benéfica para mim. Vai ser benéfica para ele em algum aspecto que ele vai poder fazer esses atendimentos, mas no final das contas eu vou acabar perdendo os meus clientes. E aqui eu não tô falando de perder clientes por concorrência, né? Aqui eu tô falando de perder clientes por qualidade, ou por tratamento, por questões mais comerciais. Então, de volta, a sociedade tem que ser benéfica para todo mundo. Da mesma forma, o inverso. Não achem que vocês vão se construir a carreira de vocês nas costas de outro sócio. Eu tenho um sócio lá super bom, o cara é super comercial, ele traz todos os clientes, então eu vou ficar sentadinha aqui fazendo as minhas coisas e deixo esse sócio ir lá atrás dos clientes e tal, e eu vou fazer a minha carteira em cima do trabalho dele. Não, isso não vai funcionar. Por quê? A advocacia é um serviço personalíssimo ainda. As pessoas buscam pelo advogado, né? Lógico, tem situações em que isso não acontece, onde a gente está falando de budget pré-estabelecido, então qualquer advogado serve, onde a gente, né, tem algumas questões. Mas na essência, a advocacia é um serviço personalíssimo. Então, se esse sócio, que é super bom, traz um monte de cliente, não tiver, o que vai ser de você? Então não achem que vocês podem construir a carreira de vocês em cima de outros sócios. Isso não vai dar certo. Então vamos lá. Para você ter sucesso numa sociedade, o que você precisa? Você precisa entender por que você precisa de um sócio e se você precisa de um sócio lá no teu planejamento estratégico. Beleza, preciso de um sócio. Como é que eu vou atrás desse sócio? Então, eu vou atrás de pessoas que tenham competências complementares às minhas. Então, que nem esse sócio que eu falei. Marco Aurélio, meu sócio, está aqui ouvindo e é a pessoa perfeita para eu usar de exemplo. O Marco é uma pessoa super bem relacionada. Super bem relacionada. Ele traz cliente, ele é professor, ele vai atrás, além de ser super inteligente, então ele tem competências extraordinárias. Extraordinárias. Não dá para eu achar que os clientes dele vão olhar para mim e vão falar, agora eu vou fazer com a Rosine. Não, vão fazer com ele, porque ele é excepcional. E é aquilo que eu falei de ser uma atividade personalíssima. Ele é excepcional no que ele faz. Então, eu, por outro lado, tenho competências de gestão, tenho competências de organização, que não é tanto o forte dele. Mas a gente é complementar nesse aspecto. Então, quando a gente busca sociedades, é isso que a gente tem que procurar. Não adianta nada eu ter 2, 3 marcos lá dentro da minha estrutura e eles irem atrás dos mesmos clientes, falarem as mesmas coisas, fazerem as mesmas coisas. Por quê? Aí é uma questão não é do teu faturamento em si, mas é uma questão do teu gasto, né? Você vai pegar lá
todos os clientes vão vir né, na mesma perspectiva e você vai ter 3 pessoas diferentes para fazer a mesma coisa? Você vai ter um gasto com 3 pessoas diferentes ou um investimento com 3 pessoas diferentes, investimento se eles trouxerem retorno, né? Com 3 pessoas diferentes que fazem exatamente a mesma coisa? Então, por exemplo, se eu sou uma advogada trabalhista incrível, mas eu só sei fazer isso, e aí eu contrato outra advogada trabalhista incrível, que só sabe fazer isso, quem vai fazer a gestão? Quem vai fazer o que não é trabalhista? Quem vai fazer a parte comercial? Entendem? É necessário essa complementaridade. Quando a gente tem muita gente fazendo a mesma coisa, a gente tem um desperdício de energia, um desperdício de tempo. Lógico, gente, vamos voltar uns passos atrás. Se você... Aqui eu tô falando pro advogado que não tem o faturamento de 10 mil por mês e que quer chegar nesse faturamento, 10 mil por mês pelo menos, né? Mas lógico, se eu pego um grande escritório que tem uma carteira enorme de clientes, então eu tenho lá um escritório que tem 50 clientes na área de consumidor. Às vezes, um advogado excepcional, excelente na área de consumidor não vai dar conta, obviamente. Então eu vou precisar de mais advogados excepcionais e excelentes na área de consumidor. Ainda assim, se eu estou construindo um escritório, construindo uma estratégia, sempre eu preciso buscar essa complementaridade. Por quê? Porque os clientes não são iguais. Os clientes não são os mesmos, eles não esperam as mesmas coisas e eu preciso colocar as pessoas certas no lugar certo. Não adianta eu achar que vocês, né, nós acharmos que ser um excelente advogado e peticionar de forma excepcional é suficiente. Isso é o básico, entre aspas, né? Isso é o que a gente precisa de mínimo para o nosso escritório dar certo. Ser excelente naquilo que a gente faz. Mas a gente precisa entender que essa excelência digitada na petição não é suficiente. A gente precisa de relacionamento, a gente precisa de organização, a gente precisa saber lidar com pessoas, equipes. Então, eu preciso de sócios, se um dia eu for ter uma sociedade, que atendam esses requisitos, né? Então, eu tenho lá, vamos voltar no exemplo, né? Eu tenho lá um escritório enorme, com 50 clientes na área de consumidor. Eu tenho um advogado para cada 10 clientes, tá? Então, eu tenho 5 advogados lá, cada um cuida de 10 clientes da carteira. Aí eu tenho um cliente que ele exige relatórios estatísticos. E aí eu ponho lá um advogado que não tem competência nenhuma estatística, ou com sistema, ou qualquer coisa assim, e essa pessoa vai ficar perdida. Ah, mas eu tenho essa competência. Então, a gente tem que complementar. Não adianta todo mundo saber a mesma coisa. Beleza? Vamos lá. Que mais? Nem sempre você vai precisar de um sócio, né? Eu falei agora há pouco da questão das parcerias. Então, às vezes, o teu plano estratégico não envolve crescer em áreas. Às vezes, o teu plano estratégico não envolve ter um volume enorme de clientes. Dependendo do que você determine lá no teu plano estratégico, lá no começo, pode ser que você queira ser um escritório boutique, atender poucas demandas de alto valor, né? Então, por que você vai precisar de sócios se você está atendendo poucas pessoas? Você não dá conta de atender sozinho? Putz, mas às vezes pode ter uma área ou outra que eu não conheça, alguma coisa que eu não consiga desenvolver. E aí?
como é que funcionam as parcerias, né? Então, às vezes, o que acontece é que os escritórios ou os advogados se juntam, se unem, unem forças sem unir os escritórios. Então, por exemplo, eu não atendo lá na área de ambiental. Então, eu pego um colega que atende na área de ambiental e eu falo, olha, eu tenho um cliente aqui e eu posso te indicar esse cliente e você vai fazer o atendimento. E aí algumas pessoas têm ressalva em relação a isso. Ah, mas aí vai que ele é mais bem atendido no outro escritório e o outro escritório leva ele de mim. Principalmente quando esse outro escritório tem ou atua em algumas áreas que você também atua, né? Então, por exemplo, esse meu colega de ambiental lá, ele atua num escritório que também tem trabalhista. Putz, mas daí ele vai querer deixar tudo num escritório só e não vai querer mais trabalhar comigo? Aí, gente, é um problema de qualidade, experiência do cliente. Então, se você não garante a qualidade do teu trabalho e a experiência do cliente dentro do teu escritório, você vai correr esse risco efetivamente. Então, por isso, eu retomo onde eu comecei. Tudo isso tem que estar desenhado no teu planejamento estratégico. Por quê? Porque, de volta, hoje o cliente não busca só o advogado que senta a bunda e peticiona. O advogado que senta a bunda e peticiona tem um monte por aí. Já falei, inclusive, para vocês sobre questão de modelo. Hoje em dia, mas eu tenho as melhores peças. Não. Quem tem as melhores peças são os processos que são públicos, que eu vou digitar lá no Jus Brasil um tema, no Magister um tema, vai aparecer uma ementa do que eu gosto, do que eu quero, do entendimento que eu quero usar, e eu vou entrar numa petição desse processo e vou pegar o modelo. Então, não se iludam que o advogado que senta e peticiona é o advogado que vai fazer a diferença para o cliente. Hoje, o cliente quer uma experiência, né? Ele quer ser bem atendido, ele quer ser atendido prontamente, na hora. É aquilo que a gente já vem comentando há algum tempo. Então, voltando, se você tem medo de perder um cliente para um parceiro, a culpa não é do parceiro. Geralmente a culpa é tua. Então, de volta, se você for bom, se você for excepcional, o cliente não vai te deixar. Se você for bom, o cliente não vai falar para você, mas lá no outro escritório eu posso fazer tudo num escritório só. Não! Inclusive, se você for fazer uma parceria, você não precisa deixar o cliente na mão do outro escritório. Você pode acompanhar as reuniões, você pode dar palpite, né, no que você souber, obviamente, para não atrapalhar. Você pode trazer as reuniões para dentro do teu escritório e trazer esse advogado parceiro para dentro do teu escritório no momento do atendimento desse cliente. Então, você não precisa passar para frente, né? Você precisa cuidar do teu cliente, garantir que ele tenha o que ele precisa, independente do medo de perder esse cliente. Porque se você tem esse medo, de volta, a culpa é tua. A culpa é tua que o teu trabalho você não está garantindo efetivamente, né? Porque se você estivesse garantindo, você não teria esse medo. Então, de volta, a sociedade, ela é muito relativa, tá? Não façam sociedade por amizade, não façam sociedade porque alguém tem uma sala bonita e você quer ter uma sala bonita. Ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Pensada. E além disso, a sociedade, ela gera ônus e bônus, inclusive financeiros. A partir do momento que você tem um sócio, você vai ter que dividir, né? Você tá aqui porque você tá buscando um faturamento de pelo menos 10 mil. Você consegue hoje dividir isso? Mas se eu tiver um sócio, pode ser que esse faturamento aumente. Beleza. E aí, você vai dividir esse faturamento que vai aumentar? Como é que vai ser? Você precisa, desde o começo, estabelecer regras muito claras. Muito claras.
quem recebe o quê, quando, como vai ser a questão de indicação de clientes. Porque senão, é um carregando o outro nas costas. E aí a frustração vem, a sociedade desmancha por besteira. Por besteira. Então, de volta, você não precisa de uma sociedade, a menos que ela esteja prevista nos teus planos originários do escritório, tá? Você pode trabalhar com parcerias, você pode trabalhar... Isso eu tô falando de sociedade, mas, gente, vamos combinar que muitos associados de escritórios são melhores que sócios. Muitos. Porque assim, às vezes, o sócio, ele sobe a cabeça de alguma forma. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo. Desde que os associados fazem. E aí os associados estão trazendo cliente, os associados estão cuidando do cliente, os associados estão fazendo relacionamento com o cliente, estão levando a tua marca para frente, né? O nome do teu escritório para frente. E aí você fica pensando, putz, mas por que eu tenho sócio? Se o meu associado que tá aqui, que não é uma pessoa com quem eu preciso dividir necessariamente tudo que entra, né? Tá dando conta do recado e tá fazendo melhor que o meu sócio. Hoje, muitos escritórios trabalham com uma remuneração variável benéfica para o associado, né? Então, o associado tem a estrutura, tem a marca, tem o nome, tem, né, tudo que ele precisa. Ele tem, às vezes, uma remuneração fixa. E, além disso, ele tem a possibilidade de ter uma remuneração variável excelente. Então, por que você precisa de um sócio? Me conte. Eu cansei de ver, e eu já dei orientação para alguns colegas que tiveram sociedade. E a minha orientação sempre foi nesse sentido que eu tô falando aqui para vocês. E eu tenho até uma história bem engraçada em relação a isso. Eu tenho um grupo de amigos que nós somos amigos todos de infância. E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram fazendo a faculdade e tal. E vários deles fizeram direito, ainda que não tenham feito juntos. Como eram amigos de infância, um dia um cansou de trabalhar no banco que trabalhava, o outro cansou de trabalhar no fórum. Vamos nos unir e vamos abrir o nosso escritório. Quando eles me contaram que eles iam fazer isso, eu falei pra eles, gente, ter um escritório não é simples. Ter uma sociedade é mais difícil ainda. Eu conheço eles de infância, então eu falei, pelo perfil desse, daquele, não vai dar certo. Vocês vão se desentender no final. Porque um tinha um perfil mais trabalhador, operacional. O outro tinha um perfil mais comercial, de relacionamento. E o outro tinha um perfil de não tá nem aí. Eu vou lá, vou trabalhar a hora que der, vou aparecer o dia que eu quiser, vou fazer as petições que eu tenho pra fazer e vou embora. E tinha um quarto que tinha um segundo emprego. Porque falou, putz, eu vou começar o meu escritório, mas eu ainda não tenho uma renda fixa, né? E eu preciso dessa renda fixa, então eu vou me manter no meu segundo emprego. Então pensem, o que aconteceu? Esse que tinha o perfil mais operacional se ferrou de trabalhar, obviamente. Porque os outros não tinham esse perfil. Então, o que tinha o perfil comercial trazia os clientes. Eles eram em 4 sócios, tá? Lembrem. O que tinha o perfil comercial trazia os clientes. Um deles, que era o que tinha um perfil mais operacional e técnico, trabalhava nesses clientes. E os outros 2, um vivia viajando, aparecia quando queria, aí ajudava aquele que tinha o perfil mais técnico e operacional em uma petição ou outra. O outro estava mais preocupado com o trabalho dele
do outro meio período, lá do momento que ele não estava no escritório. Então ele acabava indo para o escritório final do dia ou em algum momento onde os clientes já não estavam mais disponíveis para ele atender. E aí o que aconteceu? Não preciso nem dizer, né, gente? Os dois, que eram os únicos que trabalhavam, o comercial e o operacional, uma hora olharam e falaram: chega, não dá pra gente. Porque vocês, outros dois, não estão ajudando. Então eles montaram uma estrutura, eles alugaram uma sala, eles gastaram dinheiro, eles tinham lá a linha telefônica, internet, barará, barará, computadores e tudo, aluguel, para 4. E só 2 trabalhavam. Então, obviamente, não funcionava. A sociedade acabou. Um desses advogados veio trabalhar comigo, outro desses advogados foi trabalhar numa empresa, o terceiro continuou naquele emprego antigo onde ele estava e o quarto nem advoga mais. Então, de volta, não adianta você ter uma sociedade por amizade, não adianta você ter uma sociedade por grau de parentesco, não adianta você ter uma sociedade para tentar ajudar as pessoas, ajudar alguém a se erguer, ajudar alguém a... E também não adianta você ter uma sociedade para ser carregado nas costas. Uma sociedade, para dar certo, todo mundo tem que ter a sua função determinada, todo mundo tem que ser complementar. O escritório tem que ter no planejamento estratégico as metas e objetivos para essa sociedade. Então, para cada um desses, né, no planejamento estratégico, tem que estar desenhado quais são as metas, quais são as obrigações. Tudo tem que ser muito bem definido, senão a sociedade não dá certo e é desnecessário. Então, para você atingir o teu faturamento de 10 mil ou mais no mês, você não precisa necessariamente de sócios. Você precisa de um plano estratégico que determine exatamente o que você quer fazer e aonde você quer chegar. A sociedade pode ou não estar nesse plano estratégico, mas considerem parcerias, considerem associados que estão à disposição. Tem muita gente boa no mercado, muita gente boa. O que falta é a valorização, às vezes, né? Então, assim, escritórios que conseguem dividir participação de forma organizada, de forma motivadora, né? Então, pensem em saídas a essa sociedade e vejam se ela realmente é necessária. Façam perguntas, como eu fiz aquele post para vocês. Façam perguntas. Essa sociedade está prevista no meu plano estratégico? Essa sociedade é realmente necessária? Eu consigo suprir a necessidade dessa sociedade com uma parceria? Eu consigo suprir a necessidade dessa sociedade com um associado? O meu sócio vai ter quais responsabilidades que eu não vou ter? E eu vou ter quais responsabilidades que ele não vai ter? Não adianta eu ter o sócio, aquele que eu falei primeiro, que só viajava, que aparecia no escritório de vez em quando, que não trazia negócio, que não estava preocupado com os clientes. Então, pensem em tudo isso, desenhem, formulem o plano estratégico, façam perguntas. O que falta pra gente não é resposta certa, é pergunta certa. Gente, resposta certa não vai existir nunca. Lógico, a gente tem matemática, mas fora isso, não tem resposta certa. No direito, então, muito menos. A gente precisa aprender a perguntar e fazer por eliminatório o que é melhor pra gente. Então, façam as perguntas. Salvem lá o post que eu deixei pra vocês com as perguntas sobre a necessidade da sociedade. E avaliem se no escritório de vocês é necessário uma sociedade ou não. E às vezes, se você já está numa sociedade, reavalie.
Reavalie. Essa sociedade é benéfica para você? Sim ou não? Quem está trabalhando mais? Quem está trabalhando menos? As funções são bem determinadas? Reavalie. Semestralmente, pelo menos. Trimestralmente, a gente avalia números. Semestralmente, a gente avalia planos. Então, peguem o plano estratégico de vocês, peguem a matriz SWOT de vocês e avaliem a cada 6 meses. Isso ainda é uma força? Isso ainda é uma oportunidade? Ou isso aqui já virou uma fraqueza, já virou uma ameaça? A sociedade pode ser uma fraqueza. Pode ser uma ameaça para o teu negócio. Então, reavaliar. A base de tudo está lá no plano estratégico de vocês. Não esqueçam disso. Para terminar, de volta, eu tô aqui falando para pessoas que querem abrir o seu escritório ou ter o seu próprio escritório e faturar lá 10 mil por mês. Às vezes, você, como eu falei na semana passada, não acredita no teu potencial, né? Você tem inseguranças, coisas que te seguram. Mas uma sociedade não é a solução para tua insegurança. Na semana que vem, a gente vai ter uma live extra. Vai vir uma psicóloga aqui, dividir o espaço comigo, para conversar sobre as sabotagens. Sobre como a gente se sabota no processo. Né? Então, a gente pega essas inseguranças, a gente pega várias coisas que a gente não tem certeza e a gente se sabota. Então, semana que vem, excepcionalmente, nós teremos 2 lives. Uma na terça, às 7 horas, e a nossa tradicional da quinta, às 19 horas. 7 horas também. Vamos entender aonde que a gente se sabota. Às vezes você ter uma sociedade para apagar a tua insegurança é uma mega sabotagem. Gente, então é isso. Essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Se tiverem qualquer pergunta, não deixem de me mandar. E não esqueçam de fazer a avaliação do plano de vocês a cada 6 meses. Entender, fazer perguntas inteligentes. De volta, não esperem respostas certas. Tenham as perguntas corretas. Tá bom? Obrigada a todo mundo que passou por aqui. Um prazer falar pra vocês mais uma vez. E um beijo grande.